E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Aurora Engenharia. Hoje vou mostrar para vocês um projeto de esgoto de uma lavanderia. Então, sem delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, a lavanderia que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, ó, uma lavanderia bem simples. A gente tem uma máquina, um tanque e um ralo linear. Se vocês quiserem, deixe aí nos comentários. Eu trago também vídeos com outros layouts de lavanderia. Duas máquinas e dois tanques e uma máquina, duas máquinas e um tanque, enfim. Deixe aí nos comentários se isso seria interessante para vocês. Mas vamos lá, né? Vamos entender o que a gente pensa ao fazer um projeto de esgoto de lavanderia. Primeiro eu quero falar sobre os diâmetros, tá? Então, o que a gente leva em conta aqui na hora de determinar os diâmetros dos tubos é a NBR 8160. Eu vou inclusive abrir aqui para vocês o trecho onde fala sobre os diâmetros. E é aqui, ó, na tabela 3. Tabela 3 já começa a falar para a gente sobre diâmetros aqui. Deixa eu ajustar aqui um pouco para melhorar. Aí ficou melhor. Então, aqui a gente tem, né, a relação das unidades de Hunter de cada aparelho sanitário e do diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga. Então, aí vem todos os itens, né? Bacia sanitária, banheira, bebedouro, os itens mais comuns que a gente tem. E lá embaixo a gente tem aqui, ó, máquina de lavar roupas, tá? 3 unidades Hunter, diâmetro 50 milímetros. Então, esse é o diâmetro mínimo para um esgoto de máquina de lavar roupas. E aqui a gente tem também o tanque de lavar roupas. Esse aqui a gente pode colocar 40 milímetros. Então, a gente colocou 50 aqui para o esgoto da máquina de lavar. E do tanque a gente colocou 50 também. Eu vou explicar por quê logo logo. Mas primeiro vamos entender esse layout aqui, né? Então, aqui desse lado a gente tem a máquina, tá? Então, aqui na saída a gente já tem um adaptadorzinho onde vai encaixar aquela mangueira que vem na máquina, né, para mandar o esgoto para a rede. Aqui a gente coloca, ó, essa redução aqui, ó, de 40 para 50, porque geralmente esse adaptador aqui ele sai com 40 milímetros, mas como o nosso tubo é 50, a gente não quer deixar nada frouxo aqui, né? Coloca essa redução e colocamos um joelho aqui de 45 graus. Esse joelho vai ficar saindo para fora ali do acabamento, né? Nessa inclinação de 45, justamente para facilitar a entrada aqui da mangueira. E aqui a gente tem, né, o tubo de queda da máquina e logo em seguida já o sifão Expert, que é a solução que eu considero como a melhor para esgoto de máquina de lavar. Tá? Esse sifão vai ficar embutido na parede, né, duas curvas curtas e um joelho aqui na saída. Logo depois a gente vai ter um T, tá? Esse T ele vai despejar o esgoto aqui da máquina junto com outro tubo que é o que vem do tanque. E a gente tem as duas ventilações, tanque e máquina, subindo juntas aqui, se unindo acima do nível de transbordamento e logo em seguida sendo encaminhadas ali 30 centímetros acima do telhado. Vou colocar aqui numa elevação para a gente poder ver de uma maneira mais interessante, olha só. Aqui a gente consegue ver melhor, né, nessa elevação. Então aqui a gente tem o tubo que vai para o sifão, né? É importante manter essa distância aqui, essa dimensão aqui entre menos de 75 centímetros, tá? Para o próprio peso da água não interferir aqui com o fecho hídrico. Então esse fecho hídrico aqui, né, é o responsável por manter os gases fora do nosso ambiente. Caso esse fecho hídrico quebre, né, por pressão positiva, né, o deságue aqui da máquina, empurra o fecho hídrico para fora. Se acontecer desse fecho hídrico quebrar, os gases eles vão entrar, porque a gente está trabalhando aqui com esgoto primário. Então, por conta disso, a gente tem um excelente sifão e, é claro, a ventilação. Em esgoto primário, sempre que a gente tem um sifão, é obrigatório ter a ventilação. Aqui para o tanque é a mesma coisa, a gente tem o sifão do tanque aqui, como ele não é embutido, a gente não está usando o sifão Expert, mas poderia também, tá? Poderia. Porém, esse sifão aqui, que é o sifão da Astra, ele também é um sifão muito bom, ele é um sifão articulado, então essa parte aqui do sifão
ela é rígida, mas você consegue girar ali um pouquinho para fazer um ajuste ou outro. Ele tem a opção de saída para 50 milímetros também. Então a gente usou esse sifão e aí logo em seguida, né, a mesma coisa, a gente tem um T e um tubo de queda aqui unindo o esgoto da máquina e do tanque e mandando para a rede primária. Então esses tubos aqui, ó, eles estão indo direto para a rede primária, eles não vão para nenhuma caixa sifonada, tá? Então vocês podem ver aqui no térreo, ó, vai direto para a rede principal aqui. Então estamos em esgoto primário. Então repetindo, né, em esgoto primário a gente tem que ter o sifão e a ventilação também. Aqui a gente sempre coloca um ponto de inspeção, ó, um clean out, para caso ocorra, né, algum entupimento. Eu acho bem difícil, para ser sincero, um entupimento numa lavanderia como essa aqui, mas nunca se sabe, né? Então, melhor prevenir do que remediar. Tá aí o clean out para desobstrução, caso necessário. Uma coisa importante para ficar de olho é a altura dos pontos, tá, galera? Então, no caso da máquina de lavar, se eu não estiver enganado, a gente está aqui com 95 aproximadamente, 95. Mas essas alturas elas podem variar, tá? Com o modelo da máquina. Eu já vi algumas máquinas com alturas bem menores, a depender do modelo. Então, sempre ficar de olho aí no catálogo do fabricante, no modelo que seu cliente quer utilizar de fato. Então, aqui a gente está usando 95, a altura do tanque aqui também vai depender, né? Se é um tanque embutido, né? Do modelo desse tanque, enfim. Então, esse aqui é o layout que a gente está utilizando. E a gente tem também um ralo, né? Vamos dar uma olhada nesse ralo. Ver se dá para ver ele daqui. Aqui o cliente optou por um ralo linear. A maioria dos modelos de ralo linear tem saída de 40 milímetros. Porém, existem os ralos lineares com saída de 50, tá? Eu até preferiria utilizar eles, porque eu já coloco esse esgoto logo em 50 milímetros. Faço o sifão expert aqui. Tá? Então vocês podem ver que aqui ficou uma redução, ó, de 40 para 50, mas se fosse o ralo de 50 não precisaria da redução. Então faço esse sifão expert para o ralo, logo em seguida eu tenho uma ventilação que vai proteger o fecho hídrico desse sifão e ele está, portanto, em esgoto primário. Uma coisa que vocês podem ter observado também, quando eu mostrei aqui no térreo, é que eu não conectei, olha, o esgoto do ralo aqui no esgoto da lavanderia, né, do tanque e da máquina, por conta da zona de sobrepressão. Então, vocês podem observar, ó, que a gente caminhou, né, um pouquinho com eles até unir lá na frente. E quando eu unir os dois, eu já aumento imediatamente o diâmetro aqui, que no caso a gente aumentou para 100 milímetros. Isso poderia ter sido para 75, tá? Isso é até uma coisa engraçada, a gente aumentou direto para 100, porque pelo menos aqui na minha cidade, pasmem vocês, o tubo de 75 milímetros, ele é mais caro que o de 100. Não sei se isso está acontecendo aí na região de vocês também, deixa aí nos comentários. Mas é engraçado, né, o tubo de 75 ser mais caro. Acredito que porque ele é muito pouco utilizado em obras residenciais e a procura diminuiu tanto que as fábricas meio que diminuíram a produção, talvez, é uma teoria. Mas eu achei isso muito curioso. E aqui a gente resolveu deixar logo de 100 mesmo, porque logo depois já vai juntar com o esgoto do banheiro ali, então 100 milímetros aqui direto. Se você quiser entender mais sobre as zonas de sobrepressão, dê uma estudada na NBR 8160, a figura 1, que é a primeira figura que a norma traz, ela mostra, né, os efeitos das zonas de sobrepressão e as distâncias que a gente tem que respeitar. Basicamente, pessoal, se a gente conectar, se conectasse, por exemplo, esse ralo logo aqui, né? Vou pegar um exemplo aqui, fazer uma linhazinha qualquer. Se eu conectasse o ralo logo aqui, né? Aqui, essa conexão, né, causaria uma certa turbulência, tá? E a formação da espuma, né? A gente sabe que a espuma ela expande muito rápido, né? Quem já fez bolha de sabão, aquele brinquedinho que a gente usava, né, quando era criança, você mexia lá no copinho e aí depois era só soprar e a bolha de sabão para todo lado. Então, quando você tem essas conexões, você causa uma turbulência ali no deságua, o próprio deságua da espuma ali,
quando tem as curvas, as mudanças de direção, você causa uma certa turbulência e a tendência da espuma é se expandir. Tá? Então, quando a gente conecta um ralo, por exemplo, muito próximo aqui, a gente está correndo o risco dessa espuma voltar pelo ralo. Né? E é exatamente por isso que a gente também não gosta de jogar o esgoto nem do tanque, nem da máquina direto em uma caixa sifonada, por exemplo. Aqui o cliente resolveu colocar um ralo linear, né? Mas é muito comum ser um ralo quadradinho mesmo, e a maioria das pessoas usa a caixa sifonada. E como a caixa sifonada tem as entradas, né, a galera gosta de jogar tudo dentro dela. Então joga o esgoto da máquina, joga o esgoto do tanque. A máquina já é complicado você fazer isso, porque a gente viu, né, o mínimo do diâmetro é 50 e nenhuma caixa sifonada tem entrada de 50. Já o tanque, você teoricamente poderia jogar dentro da caixa sifonada, mas não vale a pena, porque a depender do uso desse tanque, né? O que você vai limpar nesse tanque? Tem gente que dá banho, né, em animais, dá banho em cachorro, vai juntar muito pelo ali dentro dessa caixa sifonada. Então não tem necessidade, tá? Eu prefiro deixar todo esse esgoto em esgoto primário, né, tendo um bom sifão aqui, a ventilação correta, a gente consegue se livrar do mau cheiro. E o esgoto vai embora, né, para o lugar dele. O esgoto tem que ir para o esgoto mesmo, não ficar sendo acumulado aí dentro dos ambientes. Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Como a gente não vai jogar o tanque na caixa sifonada, a gente faz esse sistema aqui com um tanque em tubo de 50 milímetros também, unindo aqui embaixo, né, com o esgoto da máquina, indo direto para a rede primária. Então, galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele likezão, que ajuda o canal a crescer. Conferir se você está inscrito no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, compartilhar com um amigo e deixar sua força aí nos comentários. Vou ficando por aqui, grande abraço, até a próxima.